me lembrei de uma pergunta do que você falou lá atrás, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas que eu acho importante a gente falar. Você falou que se você chegar em 10% até agosto, não foi isso? Você consegue bater o Flávio. Uhum. Qual que é? Existe uma estratégia? Qual que é essa matemática? Só para eu entender. A matemática, pra mim, ela é bem simples. E eu vou falar uma coisa, Firmino, que é polêmica. Uhum. Eu sou a última esperança dessa eleição. Veja só, você está falando com a pessoa que é a última esperança da eleição. Eu não estou sendo pretencioso nisso. Nem achava que eu ia estar nessa posição. Eu sou uma pessoa muito humilde. É muito simples. O Flávio ele vai perder do Lula no segundo turno em qualquer hipótese. O Flávio não ganha do Lula no segundo turno. Quem está em terceiro sou eu. Então, se alguém pode derrotar o Lula ainda, esse cara sou eu. É real. Não vai ter outro. Eu já passei e deixei pra trás o Zema e o Flávio. O Zema e o Caiado, desculpa. Eles nem existem mais nesse jogo. Mas onde entra a matemática de até A agosto? matemática é muito simples. As pessoas vão perceber cada vez mais que o Flávio não vence o Lula. Todas as pesquisas saíram na televisão. Você tá vendo gente na rua, igual era com o pai dele, Jair pra cá, gente com tratores no Mato Grosso, com bandeira do Brasil. Sumiu tudo. As pessoas de coração não acreditam no Flávio. Porque o Flávio... A Michelle foi muito feliz nas coisas que ela falou sobre o Flávio. E o Flávio não é o cara. Só que o Flávio carrega o sobrenome. As pessoas estão cansadas, as pessoas não vão ficar defendendo o erro. Não dá pra você falar pra um lulista, se você é fã do Bolsonaro, eu, Lula. A pessoa vai apontar e falar, e o Flávio tá nananana. O que você acha que tá por trás daquele vídeo da Michelle? Eu acho que Surgiram mil teorias. Eu não acho que a Michelle quer ser candidata agora. Tá. Eu acho que tem desde o recado do pai pros filhos, e tem também um recado dela avisando, eu sou um líder, eu sou uma liderança, vocês vão me ouvir. Eu vi o teu vídeo, você tem um vídeo interessante que você fala assim, a Michelle sobre pureza e o Flávio sobre pragmatismo. Eu não acho que é exatamente pureza, porque não dá pra ser muito puro politicamente como estava do Claudemar da Costa Neto. Mas é que assistindo o vídeo dela, pra mim ela não fala de política, ela fala de dor. Mas eu acho que ela fala de lealdades. Acho que é lealdades que ela tá falando. Acho que esse é o ponto que acho que pega pra mim, que acho que tem a ver com o que você falou. Na verdade, eu não acho que você tá errado na análise. A lealdade dela, intrafamiliar, envolve não só a lealdade do Ciro, que falava mal da família, que fala até agora, e eles apoiarem. Envolve a ideia de que as decisões dela como membro da família, que foi colocada para ser um agente político, não foram respeitadas também por ele. E que ele não foi habilidoso em lidar com isso e foi grosseiro em lidar com isso. Você acha que ela teve a anuência do Jair? Eu acho que, no mínimo, o Jair sabia disso e não brecou ela. Deixou ela postar o vídeo, você acha? Eu acho. E vem cá, peraí, eu ainda não entendi a questão de agosto chegar em 10. Então né? eu tenho que explicar que eu não molhei o bico. Agosto chegar em 10 é o seguinte, se eu chego em 10, eu mostrei que eu sou viável. Tá. Ficando viável, Tá. vai ver as eleições, eu vou ter cobertura massiva da imprensa. E eu sou o mais desconhecido de todos. Tendo cobertura da imprensa, eu vou falar e eu vou conversar com as pessoas. Existe um eleitorado gigantesco a ser convencido. Todo mundo, todo brasileiro dos seus 25 aos seus 55 anos, que é antipetista, ele não está apaixonado pelo Flávio. Se você acompanhar o público do bolsonarismo, você é uma pessoa que conhece isso. Sabe que hoje o bolsonarismo é restrito a pessoas mais velhas. Essas pessoas mais velhas, eu não vou buscar o voto delas agora. E ela não é seu eleitor? Porque agora ela ama o Bolsonaro de paixão. Eu estou avisando que o Flávio Bolsonaro é um candidato ruim. Ela não vai votar em mim agora. Eu vou falar com um brasileiro de 25 a 45, 55 anos, que quer que o Lula saia do poder e que concorda, possivelmente, com as minhas ideias sem me conhecer. Este cara, ele vai tomar, e aqui, Firmino, vai entrar a tua resposta. Este cara vai tomar uma decisão prática. Quem é que ganha do Lula? O Flávio, que tá parecendo que vai perder no segundo turno, ou esse cara que tá crescendo e que, pô, a rejeição dele é muito mais baixa. Eu consigo defender ele numa briga com o petista, porque o petista não vai poder me chamar de ladrão. E aí eu consigo, ali, fazer a troca com o voto útil. Um voto útil pro segundo turno para tirar o Lula do jogo. Então a questão de agosto é ser uma opção viável. Exatamente. É por isso. É por isso, eu tenho que me tornar viável. E isso é a luta solitária. Ninguém vai me ajudar até lá. Tem uma frase sua que a gente ouve muito nas redes, criticando o Flávio, que numa transmissão você disse, o traíra tem que morrer. Se referindo ao Flávio, também afirmou, eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Isso é uma suposta ameaça? O que foi? Porque colocam no campo da agressão, quando você diz, ele tem que morrer. Eu acho que assim, é muito literal a pessoa interpretar que eu tô falando que eu vou assassinar o Flávio Bolsonaro. Quando eu vi a turma dele falando isso, eu fiquei... bom, eles devem usar contra mim, porque eles podem pegar essa interpretação e torcer, mas eu tô falando de morte política, eu vou acabar com a sua raça, ou falar assim, eu vou destruir ele no debate. Não, eu vou destruir, não vou quebrar ele no debate, né? É um termo... Porque o Flávio Bolsonaro é um traidor. E o traidor na política, e a traição com o próprio eleitorado, ela tem que ser eliminada. O traidor não pode ser aceito. Quem é hoje o maior traidor hoje? Pra mim, eu vejo o Geraldo Alckmin, eu já votei nesse cara várias vezes. Aí ele vira petista do nada.
O traidor não tem que ter espaço. O traidor é um maior vagabundo que existe na política. E o Flávio é uma máquina de trair o eleitor dele. Inegavelmente. Tá, quando você fala que ele vai perder inevitavelmente, você tinha essa opinião antes do áudio do Vercaro? Eu pergunto por quê? Por que que eu faço essa pergunta? Porque em várias pesquisas ele já tinha passado o Lula ali, ele estava tecnicamente empatado. Quando sai o áudio, ele cai, tem umas pesquisas que ele está abaixo de 40. Então a minha pergunta é essa, você acha que ali, naquele momento, ele era viável enquanto vitorioso? Não. Eu sempre achei que... Mas mesmo com a pesquisa? Mesmo com a pesquisa. Por quê? Porque eu sabia que ia vir coisas contra ele. E ainda o principal não era o Vercaro. Vão envolver o Flávio nas relações dele dentro do governo do Rio de Janeiro. Vão voltar a andar com as coisas da rachadinha e vão pegar os envolvimentos do escritório do Willer Tomás, que tem, inclusive, uma mulher dele ali, é sócia do Flávio no escritório dele, no escândalo do INSS. Você acha que ainda vai sair o nome dele no escândalo do INSS? Acho que vai sair o nome dele em muitos escândalos. O Flávio é um morto-vivo para as eleições. E isso é sabido. O candidato, o Flávio, ele surge em novembro do ano passado, nos Estados Unidos. Ele foi declarado candidato no momento que eles fazem um acordo lá nos Estados Unidos. E o Lula tinha ciência desse acordo, que foi o acordo que tirou a candidatura do Tarcísio, e que foi naquele momento que, por conta das negociações da tarifa, e de colocar na Magnitsky, a turma do Alexandre de Moraes, o Lula se reúne com o Trump, e dali foi feito um grande acordo, em que todos cedem, e é tirado o Tarcísio de campo, e pro Lula, o Flávio ser candidato foi o caminho. O Flávio candidato pro Lula é muito bom, porque o Lula ganha do Flávio, é o único cara que o Lula consegue ganhar, e o Lula perderia pro Tarcísio. Então, ali, e por que era bom pro Flávio? Porque a família Bolsonaro não interessa que nenhuma liderança que não seja membro da família cresça. E eu avisei isso já publicamente para muitas lideranças do bolsonarismo. E alguns estão se insurgindo. Então eu vejo o Nicolas tentando se insurgir agora contra eles. Só que ficaram endossando os caras por muito tempo, né? Eu nunca me endossei, então eu não tenho essa preocupação. Eu acho que eu quero conquistar o campo da direita falando o que eu penso. Antes da gente entrar no Nicolas, eu queria te perguntar da questão do aborto, do Guto Zacarias, que é do seu partido. E qual é a sua opinião? Assim, como foi aquilo para você? E qual a opinião sua e do seu partido a respeito do aborto? Vamos começar pelo final. O partido é a favor da manutenção da legislação atual. Ou seja, é um partido que é contra a alteração na nossa legislação e contra esses movimentos para o aborto que, vamos dizer, tornam a morte de crianças algo natural. O partido é contra aborto? Sim. Tá. O Guto, formalmente, sempre foi contra aborto também. Agora, o Guto teve um relacionamento todo errado. Todo errado. Tanto ele, imagino também a moça, estavam errados no relacionamento que eles tiveram. O Guto se comportou muito mal no processo. O Guto é um ser humano. Ele fala as coisas dele e ele pode, na vida íntima, eventualmente não cumprir aquilo que ele fala. E foi muito ruim para ele. Muito ruim. Ele se comportou de uma maneira muito errada. E qual é a pior parte do comportamento dele? Não só na relação com a moça, porque no fim do dia, o perdão que o Guto vai ter tem que vir de 3 entes. Da moça, da criança, que infelizmente com essa história ficou pública, vai saber tudo o que aconteceu um dia na vida dela, e de Deus. São esses 3 elementos. A isso compete essa briga. Uhum. A moça o perdoou, a relação dele já se resolveu, porque era uma briga de casal. Briga de casal as pessoas falam horrores. E ele propôs coisas erradas, só que ele foi muito ruim. Só que eu vou falar a pior parte. A pior parte é que o Guto é um líder para jovens negros e jovens pobres. O Guto é gigantesco, classe C, classe D. Ele é um exemplo de um líder negro inspirador. E as comunidades mais periféricas, e inclusive isso acontece muito nas famílias negras, a formação da família ela é precarizada. Então você tem muita família sem a presença paterna. Família que você tem a mãe e o pai abandona, o pai não dá atenção. E o Guto infelizmente tem se envolvido numa história dessa, ele repete o ciclo, que é muito ruim. Então o Guto agora, essa história serviu para alertar. Não só eu falei, mas ele sentiu no coração dele, porque o Guto foi exposto de uma maneira muito ruim. Falei, tá na hora agora de você quebrar o ciclo. Você tem que usar essa história para mostrar que você estava errado e que você tem que mostrar a importância, assim, pô, meter o boneco, ame essa criança e torne essa criança um objeto central na tua vida. E ele tá agora, e ele é muito tímido sobre vida pessoal, então ele tá agora aparecendo no público com os filhos, e ele tem que falar sobre isso, porque isso, a maior problema social do Brasil é a ausência paterna. Ela atinge todas as outras coisas. Falta de segurança pública. Quem é o menino que comete o crime? Mais do que um menino pobre, é um menino que não teve pai. A relação entre cometer crime e não ter pai próximo é gigantesca. Então, este foi o grande problema da história. E foi uma história... Nós temos que apoiar o Guto, porque o Guto é um grande deputado.
Isso foi uma coisa que incidiu sobre a vida pessoal dele, por mais que seja uma coisa contraditória com o discurso dele, só que o Guto precisa do arco de redenção. O que todos nós falamos no Partido Guto é, você tem que ter seu arco de redenção. O que é o arco de redenção? É não esconder, é não fingir que não aconteceu, e é pegar o problema, assumir e vir a público falar. Porque se ele foi perdoado pela esposa, pela moça que ele teve essa relação, ela não é esposa dele, e ele está cuidando do filho, ele paga a pensão e ele está próximo do filho, eu não vou me imiscuir na relação dela. Agora, ele como líder, ele tem que dar o exemplo de que isso passou. E agora é a jornada dele. Eu queria te fazer a última pergunta, que é uma acusação de estupro, que em 2021 teve um boletim de ocorrência, acusações graves contra você. E a sua defesa afirma que a investigação foi arquivada e que a acusação é falsa. Eu queria que você falasse um pouco a respeito. Foi exatamente isso. Foi um relacionamento que eu tive com uma moça e ela ficou num dia e aí ela entrou com um BO no dia seguinte. Eu falei que ela me ligou, Renan, fiz merda. O que você fez? Renan, eu te explico. Eu tive que ir na delegacia fazer um BO. Na prática, ela tinha ficado comigo, ela voltou pra casa, os pais não gostavam de mim. Ela, eu acho que eu vou ficar grave. Ela tava num surto, foi no hospital, queria tomar remédios. Aí o pai convenceu, ou o tio, algum parente, não sei, a ela ir na delegacia. Foi na delegacia, fez o BO. Deu alguns dias depois, ela refez o BO, tirou a acusação, só que aquilo vira um processo. E no processo, ela assume, fiz um BO contando uma mentira. E eu ganhei o processo. Então, ela afirma? Afirma categoricamente. Na verdade, sabe o que é a coisa mais irritante dessa história? É que pegaram o BO da menina, o primeiro, isso fica em sigilo, e vazaram. E aí não vazaram o BO seguinte que ela fez, dizendo, eu menti. Ela assumiu. Tudo. E vem absolutamente cá, tudo. E aí você pede pra tirar do ar e a justiça nega. Porque aí é justiça brasileira, né? Tá. Será que se fosse o Boulos, com esse caso, a justiça teria mantido ou tirado? Porque aquilo tá expondo, não só eu com uma mentira. Porque olha só, eu sou vítima nessa história. E eu só não tenho ódio da menina porque ela teve o tempo todo, após cometer esse erro que poderia destruir minha vida, como já essas mentiras destruem a vida de milhares de homens, eu tive o entendimento de que ela se arrependeu de coração. E que ela foi na delegacia, tirou o BO, e aí quando ela teve que ir na frente com o promotor, falar, ela falou, eu menti. Eu tive um relacionamento normal com o Renan, e foi normal, e foi tudo consensual, e aí ela contou toda a história dela. Essa história que eu tô te contando agora, você é a primeira pessoa a saber do detalhe dessa história. E eu fiquei muito, assim, não apenas aliviado, mas eu fiquei com uma mistura de raiva e de, não digo uma gratidão, mas eu não fiquei com ódio dela. Tá. Porque ela cumpriu um papel bom nessa história. E como que você vê esse assunto que nasce agora dos direitos dos homens, com essa recorrência de mulheres mentindo? Eu acho isso... Você viu o caso agora daquela menina Mari Ferrer, né? O que o STF fez. Eu acho isso horroroso. Horroroso. Eu sendo uma pessoa que foi vítima disso, e as noites mal dormidas, e o medo de... Quando vazaram esse BO, que é um BO que era secreto, vazaram com o intuito de me lincharem na rua. Porque eu sou uma figura pública. Aí vazam um BO, porque só mostraram o BO mentiroso dela, mas quando ela faz o BO que se tratou, a gente mandou pro site, veio um site do PT lá, Brasil 247, um desses assim, tem esse BO que eu falei, não tem não. Aí eu falei com a moça, ela falou com o advogado dela mandou, não, ela retificou tudo. Chegaram a publicar, site de esquerda. Aí quando querem falar do assunto, pegam só da mentira dela. Entendi. Entendeu? Só que assim, eu sou tão tranquilo nesse assunto, que eu tenho nenhum problema em falar nisso, que, eu sou vítima da história. Que eu entendo, este é um problema que ocorre. Não existe praticamente consequências para alguém que faz uma acusação contra um homem dessa natureza. E isso sendo um país em que há muita violência contra a mulher. Veja como é paradoxal. Existe a violência contra a mulher, ela é endêmica, isso não é resolvido. A violência doméstica, a violência dentro de casa contra a mulher, ela é recorrente. E nós estamos longe de resolver esse assunto. Só que as acusações espetacularizadas de falsa violência contra a mulher, essas se tornam públicas como movimentando debate. Foi quando o Neymar foi alvo da Nájila. Lembro. Ou esse caso Mari Ferrer, que é claramente uma mentira da moça, com o intuito de ficar famosa. O caso dessa menina que fez contra mim, ela não estava interessada em ganhar dinheiro, nada. Ela teve um surto e a família, ou parentes, amigos que estavam ao redor, motivaram ela a fazer coisa errada. E ela teve a hombridade de retificar. Hombridade é tempo que é mulher, sim, claro, mas ela teve a decência. Coragem, né? Era decência, porque ela estava me acusando de algo que eu não fiz e que eu não merecia. E achei que foi decente da parte dela. Tanto que eu me tornei depois amigo dela. Sim. Falei, não, pô, assim, se você comete um erro na tua vida, você tem que corrigir. Você tem que... Corrigir. E ela corrigiu o erro dela e eu fico feliz. Agora, o caso da Mari Ferrer, não. Aqui é uma psicopata pra mim.
Ela mente, ela perde na justiça, aí ela se torna uma ativista, o governo Lula indicou ela para cargo. E aí ela produz uma tese jurídica, e aí isso para no STF, aí o STF beneficia ela. Que recado está sendo passado? O recado é muito ruim. O recado é da criação da impossibilidade da relação entre homem e mulher. O homem... Porque, esse assunto eu acho muito legal. A gente vive numa sociedade que nos últimos anos, isso está parando, tá? Cultivou a ideia do amor livre. Amor livre, amor livre, amor livre. Aí no meio desse cultivo do amor livre, aí agora uma hipermoralização de que qualquer coisa que o homem faz contra a mulher, ele carrega alguma violência. Então do nada homens e mulheres estavam tendo amor livre, e aí agora tudo é crime. Então, Sim. E aí eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, no sentido de que é errado o tal do amor livre. O amor livre, quando eu digo assim, essa hipersexualização dos jovens que a minha geração viveu, do menino ficava com a menina, todo mundo. Sim. Isso gerou pessoas dessensibilizadas, entendeu? E do outro lado, você gerou agora um medo e uma culpa das pessoas se relacionarem, que as pessoas não conseguem construir relacionamentos românticos mais, porque elas não confiam nisso. E o Estado está interferindo nisso de maneira terrível. E gera para a mulher a ausência total e completa, vou colocar aqui, de punição para um comportamento, uma denúncia falsa, e para o homem um pânico em se relacionar. Pânico, morrendo. Mas uma mulher acaba com a vida do homem, se ela quiser. Tanto que quando veio essa história, eu sou muito discreto sobre a minha vida pessoal. Muito, muito discreto. Eu fiquei com medo eu tava solteiro, eu fiquei com medo de arrumar qualquer relação. E esse foi o efeito em mim. E eu sou uma pessoa, do ponto de vista jurídico, eu sou uma pessoa lida. Eu sou uma pessoa... meu pai é advogado, eu sou cercado de grandes advogados. Eu falei, não, cara, eu não quero isso pra mim. Eu tenho medo de sair com pessoas que eu não conheço. Olha só como fica. Você não acha que humaniza a imagem do candidato? Eu acho que... Eu não sei. Abrir a vida? Abrir a vida, sim. Eu acho que humaniza. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo do mal que podem fazer com minha família. Tá, eu sei. Esse é o mal. Agora, quando eu digo que eu sou fechado, é porque eu sou uma pessoa fechada. Eu sou uma pessoa emocionalmente muito difícil. Porque eu não gosto de expor meus medos, minhas fraquezas. E eu sou uma pessoa humana, eu consigo fazer isso com música. Então quando eu componho as letras das músicas, eu toco, aí o meu lado que eu reprimo, ele é solto. E isso me faz muito bem. Às vezes quando eu cozinho, assim, por exemplo, sabe, pessoas que... Quais são os seus atos que você mostra afeto com as outras pessoas? Eu não sou uma pessoa de ficar abraçando. Agora, se eu cozinhar uma coisa pra galera... É um gosto de você. Exato. Então, essas são as maneiras que... E pessoas... Eu sei lá, eu sou meio estranho nesse ponto. Não sou a pessoa mais fácil. Mas eu acho que é uma minha forma de ser bom. Gente, esse foi o Renan. Eu queria ficar mais, mas ele tem que correr pra Congonhas. Ah, é verdade, né? Passei 8 minutos já, ele tem que correr pra Congonhas. Quero te agradecer. Eu que te agradeço. Sim, maravilhoso. Que papo gostoso. Espero que você volte. Por favor. Seja muito bem-vindo ao Cortadas do Firmino. Maravilhoso. Espero que vocês curtam o nosso bate-papo. Tentei cobrir as polêmicas, as coisas que eu vejo nas redes que as pessoas têm curiosidade de saber a respeito do Renan. Maravilhoso. Fico feliz. Espero ter respondido bem todas. Isso. Muito obrigado pela tua presença. Você que chegou até aqui no YouTube, muito obrigado pela tua audiência. Curta, comente, compartilha. É muito importante para que entregue esse conteúdo para outras pessoas também. E vejo vocês no próximo Cortadas do Firmino, o podcast. Gostou do vídeo? Deixe o gostei, se inscreva e até a próxima!